Olá, meus amigos e amigas do canal Geek Cultural. Olha quem está aqui ao meu lado. Vou ter o prazer e a satisfação de apresentar para vocês Patrícia Yoshizumi, que trabalhou na Everest Video, na Chikara Filmes, exerceu diversos cargos, diversas funções, né? E foi muito importante nesse processo para trazer as séries japonesas, né? Jaspion, Changeman, Flashman e tantas outras que a gente se acostuma a ver. Então a gente vai bater um papo aqui com ela, contando um pouco de histórias de bastidores, né, daquela época, né, de como foi o trabalho para construir essa consolidação da popularização da cultura pop japonesa no Brasil. Patrícia, seja bem-vinda ao canal Cultural, muito bom encontrar. Durante muito tempo a gente quis, sabendo das suas histórias, ter você aqui. E para começar, queria que você falasse um pouco de uma parte dessa história que muita gente não acompanhou, que muita gente não conhece. Que depois que se trouxe, né, a Everest trouxe os direitos do Jaspion aqui, houve uma campanha muito forte nas locadoras com a presença desses super-heróis. Conta um pouco dessa época, das lembranças que você tem de como era o sucesso das séries japonesas nas videolocadoras. Olá, Everson. Obrigada aí pela oportunidade, relembrando aí os velhos tempos, né? Tinha a videolocadora, que hoje não existe mais, né? Que eram as locadoras de aluguel de fitas. Inicialmente foi lançado em fita VHS, o Jaspion, Changeman, outras séries. Jaspion e Changeman foram os que iniciaram essa nova era, né? De live actions e animes japoneses. Assim, para nossa surpresa, as locadoras compravam, né, as fitas. Foi um sucesso tão grande nas locadoras que não parava a fita. Assim, a gente não conseguia atender tanta demanda, né? Aí nós falamos, então vamos presentear esses fãs, assistiam, locavam as fitas com a presença nos finais de semana do super-herói. E também foi um sucesso onde iniciou uma outra ideia, ter eles a nível Brasil, porque isso a gente conseguia fazer, nós estamos em São Paulo, a gente conseguia atender videolocadoras na capital, São Paulo, e na Grande São Paulo. Mas aí começaram as outras locadoras do Brasil todo pedir também. E aí a gente falou, como é que nós vamos conseguir atingir esse público? E aí tem a ideia, depois o Everson vai explicar, vieram shows, a televisão, inicialmente a televisão, e em seguida o primeiro show foi em São Paulo, e começou toda essa saga, né, de outras séries. Para vocês terem uma ideia do que a Patrícia está falando, as ações promocionais, né, de Jaspion e Changeman nas locadoras, as locadoras anunciavam, né? No domingo de manhã, às 9 horas, vai ter Jaspion e Changeman nessa locadora. Vamos lá. A fila começava antes da locadora chegar, filas gigantescas, a faixa lá. A Patrícia contando a história é de arrepiar, e aí eram feitas de distribuição de brinde, bexigas com ilustrações do Jaspion, do Changeman, material era distribuído. E isso mostrou para eles uma urgência, uma necessidade de fazer, né, essas séries chegarem para todo o Brasil por meio da televisão. E aí, Patrícia, que teve esse momento tão importante, né, na história das séries japonesas no Brasil, de depois de ter proposto as séries para Globo, para o SBT, para a Band, para a Record, a Manchete ter aberto as portas para vocês, né? Como foi esse momento de boom dos níveis de audiência que Jaspion tinha no Clube da Criança, que iniciou esse trabalho de popularização das séries japonesas em todo o Brasil por meio da TV Manchete? O Ibope, que é o que media, foi assim imediato. A exibição iniciou o Jaspion e o Changeman, né? Os dois juntos. E Clube da Criança da Angélica. Que era assim, a Angélica estava começando como apresentadora na Rede Manchete, e na Globo tinha a outra apresentadora, e assim, a Angélica, na hora que entrava, começava a exibir o Jaspion, o Ibope batia na programação da Globo, que era a líder no horário. Então, chegou a superar em algum momento? Muito, e muito. Eu tenho isso registrado em relatórios de Ibope de audiência, que era o que é mais importante para nós, né? Com o sucesso na emissora, aí vieram toda a gama de licenciamento, né, de produtos, né, com os personagens, a gente chama de license, que muitos dos fãs, quem é fã, deve ter em algum momento tido algum produto, né, ou camiseta, ou máscara, change kit, fantasias, bottoms, diversas figurinhas, né? Então, isso, assim, criou-se um mercado, nem nós esperávamos tanto sucesso, né,
E com isso, com o sucesso na emissora, fizemos o show, produzimos um show. Esse show, o primeiro show, que foi o show piloto, foi no Anhembi, né? Lotado. Assim, ingressos. Com uma participação especial, né, Patrícia? A Angélica esteve lá. Eu estava até falando pro Everson que eu vou resgatar nós temos isso documentado, gravação e tudo. Gente, foi lançado uma fita de VHS com o show do Jaspion e do Changeman e chegou a ser vendido. Isso é um artigo de colecionador que pouca gente sabe que chegou a ser comercializado, né? E que a Patrícia tem expectativa de identificar, de usar. E lá estava a possibilidade de você assistir na sua casa aquilo que talvez você morando fora de São Paulo ou fora das cidades onde o circuito do Circo Show Talkspace girou, né? De poder assistir, né, Patrícia? Sim, e aí depois fizemos outros shows, né? Depois do Anhembi aqui em São Paulo, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, né? Gigantinho, Mineirinho, casas cheias, lotadas, sessões às vezes quinta, sexta, sábado e domingo, né? Isto. E aí, depois dos shows, então, com o sucesso, né, dos shows em ginásio de esporte, que é o Gigantinho, no caso do Mineirinho, montamos o circo, que inicialmente chamava Circo Show Changeman e Jaspion, e depois nós mudamos para Tokyo Space. Patrícia, qual foi o dia que você sentiu mais emoção, que vocês perceberam, né, que tinha virado uma febre, o gosto das crianças, dos jovens por Jaspion e Changeman, numa apresentação apoteótica no Circo Show? Quando vocês fizeram aquela apresentação no Mineirinho, com o público no final de semana, superando a presença de show da turnê do Roberto Carlos, o que passava pela cabeça de vocês? O Circo Show era um sucesso? Qual que é a lembrança que você tem mais marcante do Circo Show? Que o Brasil é enorme e que várias crianças não poderiam ter acesso, né, e que o circo seria uma forma itinerante de chegar a vários estados do Brasil, né, e possibilitando assim, eu não sei se foi no Anhembi, acho que foi no Anhembi ou no Mineirinho, que muitas crianças não conseguiram assistir. Tá? Olha só. Nem com sessão extra? Nem com sessão extra. Olha tá? só. Era uma coisa... Então, uma filha inesgotável, né? Então, o circo possibilitaria essa popularização, né? Isso. Chegar para todas as camadas, né? E uma das coisas assim do circo, quem foi deve lembrar que no final da apresentação a gente tinha um painel do lado de fora que as crianças podiam tirar foto. Que experiência isso, né? Proporcionar isso, então, era coisa mágica. A sessão do circo, o espetáculo acabava, mas as crianças ficavam até 2 horas depois ainda dentro para tirar foto. Pedir autógrafo. Muito legal isso. Patrícia, nas suas funções na Everest, você fazia reuniões, né, com diretores de programação da TV Manchete. Lá era discutido, né, a gente precisa do horário, seja tal, porque isso assim. E nessa relação com a programação da Manchete, qual que é a lembrança que você tem de quando a série Black Kamen Rider, né, ela não teve o seu último episódio exibido, né, no Brasil, né? Foram 50 episódios, ficou faltando os 51. E aí, ao se dar conta disso, qual foi a conversa que vocês tiveram e qual foi a conclusão que vocês chegaram naquela época? Não sabemos até hoje aonde que se perdeu esse episódio. Não sabemos se foi dentro da emissora, se foi no... Provavelmente alguém da emissora estiver me ouvindo. Pode ser que tenha sido isso, a Manchete pode ter perdido, né? Porque os últimos capítulos de qualquer série sempre vinham no final. E tem um processo, né? Toda série não brasileira, de produção estrangeira, ela vem no canal para a gente dublar, né? Então tem a tradução, né, que vem os scripts, então tem a tradução, depois a dublagem. Patrícia traduzia junto com o seu Toshihiko Yagashira os primeiros episódios, as primeiras séries. E na dublagem também, então, tem os dubladores, eles são convocados, né, escolhidos, e quando o ideal é que toda a série seja dublada numa temporada só, né, de uma vez só, até para não ter alteração de dubladores, né? E na época, né, em questão de logística, deve ter tido um atraso na vinda, e aí um atraso é efeito dominó, né? Atraso
no envio para dublagem. Que é o caso de Spilva, né? Que teve, né, uma faixa travada, né, para a série chegar ao Brasil, passar por todo esse processo. E talvez isso explique porque os últimos episódios de Spilva, né, não foram exibidos dublados, né? Teve aí o problema da manchete na reta final, né? Mas é como você falou, né? Se tem alguma coisa que trava, isso pode impedir e talvez essa seja a explicação de por que essas séries, né, Patrícia, tiveram seus últimos episódios prejudicados, né? É que assim, nós trabalhamos com tantas produções que eu não consigo recordar exatamente, eu teria que ver... Acessar relatórios, né? Isso, lembrar o que... Patrícia, da fase Everest, né, com Jaspion, Changeman, com Flashman, que as principais séries que abriram todo esse caminho, né? Qual que é a lembrança boa que você tem dessa época, do boom do sucesso dessa invasão tokusatsu que chegou no Brasil? De tudo, né? Cada dia era uma conquista, um sucesso, uma empresa licenciada, no caso do circo, mais uma praça, qual praça nós vamos, praça quando eu digo, cidade, né? Qual cidade que vamos levar o circo, né? Vocês não tinham final de semana, né? Era muito trabalho, né? Era tudo um desafio, mas um desafio bom, né? De desbravar, né? Então, era uma conquista muito gratificante, assim, de trabalho, muito trabalho, mas com a certeza de levar algo bom para a cidade, né? Sim. Você citou as reuniões com a Rede Manchete, que era uma parte feita em São Paulo mesmo, né? Que tinha a unidade em São Paulo e no Rio de Janeiro. Também eram muito... Hoje, eu acredito que nenhuma emissora dê espaço que a Manchete nos dava de sugerir horários, né? Mostrar para eles... a audiência vai ser maior naquele horário, isso, né? E com isso, com a audiência no horário, uma audiência, para uma emissora, uma audiência na época, né? Significava, hoje não, tem as TVs pagas, então diminuiu muito isso, mas na época a gente só tinha as emissoras abertas, não tinha emissora paga. Então, com isso, o Ibope, a audiência era o que... demonstrava o sucesso. Isso, com isso, os anunciadores, né? A tabela de uma emissora é em cima da audiência, então era uma coisa muito apostando no sucesso. Que veio, né, e que conquistou diversas gerações. Patrícia, a fase Metalder, quando a Everest, né, negociou a exibição do Metalder, o Homem-Máquina, com a TV Bandeirantes, trouxe bons retornos para a Everest na época. Qual que é a lembrança que você tem desse período, né, de negociação, de exibição do Metalder e de depois, se você se recorda, de quando a Sabans, né, quis comprar, né, os direitos do Metalder, dependia de vocês, né, para poder fazer, né, uma outra série derivada, né, norte-americana, que foi o VR Troopers. O que você lembra dessa época do Metalder? Já o Metalder, a negociação com a emissora, no caso a Rede Bandeirantes, fluiu muito. O primeiro é sempre mais difícil, né? Então você procura o primeiro, as emissoras, algumas de cara, que no caso o primeiro foi o JASP, de cara umas emissoras negaram, né, não tiveram interesse, outras acenaram que sim, né, e no caso a Rede Manchete, de primeiro, eles... no caso do Metalder, já era outras emissoras já estavam, né, com várias outras séries. E então, a Band quis ter a dela, né? Isso, então assim, não tivemos dificuldade. O sucesso foi mediano, né? Eu acho que para a emissora esperava mais, né? Porque ela adquiriu, ela comprou a série, né? Mas são apostas, né? Só que na época do Metalder, se não me engano, a Record já tinha uma exibição de série japonesa. Então, o Ibope não estava concentrado, que nem como foi na Rede Manchete com Jaspion e Changeman. Já existia uma saturação de séries na época, né? E horários, né? Então, se você conflita o mesmo horário, coloca as emissoras com vários, divide, né? Divide o gosto, o público, né? Isso. A fase Ticara Filmes, né? A Ticara surge, Patrícia, da necessidade da Everest expandir, né? Fala um pouco de como é que foi essa transição da Everest para a Ticara Filmes.
Uma parte é por causa da sociedade, tá? E a outra parte a necessidade de visão. Como nós adquiríamos os direitos autorais das produtoras japonesas, então tivemos que mudar para Ticara Filmes para expandir até em termos de produção, né? Tínhamos um projeto para passar a produzir algumas coisas aqui no Brasil, não produção totalmente nossa, né? Mas parcerias, né? Isso. Tá? Então, e a Everest Video tinha então era uma época que era mais fácil abrir uma nova empresa, né? No caso da Ticara Filmes, para ter essa expansão de mercado. Vocês trouxeram um Inspector, Kamen Rider Black RX, Soul Brain, Patrine, 2 animes, né, que foi o Shurato e o Hakusho. E aquela época, a gente está falando de 94, né, até o fim da TV Manchete, foi uma época onde a gente já tinha uma perda dessa força, né, das séries japonesas do Brasil. Fazendo uma avaliação do período Ticara, como é que você analisa aquele período de investimento que foi feito para aquela época? Alguns superaram, outros empatamos e alguns não atingiu. Ficou aquém do que vocês planejavam, né? Sim. Um pelo outro, eu acho que ficou pulverizado, né? As marcas, mas se fosse hoje eu faria bem diferente. Um exemplo de como é que hoje, com a visão de mercado que a Patrícia tem, né, a respeito de licenciamento e tal, se o Jaspion fosse lançado hoje, Patrícia, por exemplo, o licenciamento de roupas, como você faria? Na época, nós lançamos o contrato de license, por exemplo, da roupa que você citou, era um conjunto completo, então era um kit, né, de fantasia, por exemplo. Hoje não, eu até... Antes você comprava completo. Tá? E eu facilitaria isso para os fãs, para as crianças. Desmembraria, cada um compra um capacete, a luva, por partes. Aí vai colecionando, porque para o fã ele quer ter tudo da coleção, né? Mas como adquirir isso, né, de uma vez? Então, às vezes não tem poder aquisitivo para comprar o pacote completo, né? Mas você facilita quando você separa, né? Muitas vezes eu ouvia no circo as crianças pedindo, eu quero a máscara, quero o boneco, quero... E tinha que escolher. Então eu imaginava, se puder, né, não naquele momento comprar tudo de uma vez, mas puder dividir, seria o ideal, que hoje seria o modelo de negócio que eu sugeriria para as empresas. Caminhando para a gente finalizar essa entrevista, Patrícia, quando você para pensar, né, o que você viveu na Everest junto com a tua equipe, junto com o seu Toshi, quando você viveu na Ticara Filmes, né, qual que é a sensação, o sentimento que você tem pela grande transformação que vocês fizeram, né, na vida de diversas gerações de crianças, jovens, adolescentes, né, e até de adultos que assistiam as séries japonesas, né? A formação de valores, né, formação de caráter, né, os ensinamentos, as lições, né, que todas essas gerações tiveram e que é muito marcante. Hoje a gente está falando 35 anos depois que o Jaspion foi lançado no Brasil e você vê hoje uma força danada dessa cultura pop japonesa no Brasil, tokusatsu, atores que vêm para cá, eventos, né, muita coisa acontecendo. Qual que é a sensação que você tem, o sentimento que você tem de ter sido parte disso tudo? Primeiro, que eu acho assim incrível é a força dos fãs que depois de tantos anos, né, conseguiram manter isso, né? Porque na época foi fácil, sucesso absoluto em emissora, em videolocadora, então era um momento que nós vivíamos assim, sucesso. Mas me alegra e me emociona saber que os fãs mantiveram isso durante todos esses tempos. O Everson é um fã. É um fã de... Um fruto da geração Manchete. E isso, assim como vários Eversons, né, pelo Brasil, conseguiram manter esse... assim, alimentar esse mercado, porque se não tivesse... Tudo bem, o Jaspion foi o início, o Jaspion e o Changeman, porque eu não cito só o Jaspion, porque na mesma época
O Sendai, que é Os esquadrões de 5 heróis, que é o Changeman, fizeram sucesso tanto quanto, mas por ter fãs, outras empresas mantiveram e trouxeram, e hoje esse mercado, que é um mercado bem diferente de 30 anos atrás, mas que movimenta, que gera toda, não só crianças, mas os adultos, os colecionadores, os fãs, por exemplo, nós temos um evento... que é o maior evento de cultura pop asiática da América Latina, que é o Anime Friends. Então, assim, na época não existia, né? E quem manteve tudo isso foram os fãs. Não foi a emissora, não foi, né? As emissoras, sim, tem hoje as produções, tudo, mas porque existe fã. Se não tiver Ibope, não tiver fã, não tem, não, descontinua. E você, Patrícia, junto com o seu Tocho, toda a equipe da Everest da Chikara Filmes, vocês contribuíram para formar um legado inquebrantável, eu diria, entendeu? De fortalecimento da cultura pop japonesa, de popularização disso. E por conta disso, Patrícia, gente do canal Geek Cultural, nós da Nação Tokusatsu, a gente quer prestar uma homenagem para você por tudo isso que você contribuiu, trabalho, quanto você deu sangue, né, de abrir mão de final de semana, de qualidade de vida, e dar essa lembrança aqui para você, que simboliza, tudo isso. Aqui, ele, campeão da justiça, para você guardar na tua estante, material que a gente conseguiu ter acesso e que eu quero passar para você para simbolizar todo o trabalho que vocês fizeram. Esse é meu, viu? Obrigado, nossa! Nada mais ele para simbolizar isso tudo, Patrícia. Mas eu dedico isso a todos que mantiveram esse universo, né? É um universo tokusatsu. Tá? Mantiveram vivo, né? Isso. Muito obrigada e até a próxima. É isso. Gostou do canal? Gostou desse vídeo? Deixa seu like, compartilha, manda para o fã de série japonesa, né? Para o fandom, para toda a nação tokusatsu. E se você gosta de entrevista exclusiva, de conteúdo como esse que a gente vai continuar fazendo para vocês, continue seguindo no canal Geek Cultural. Futuramente, a gente vai produzir um material com mais histórias de bastidores, com mais conteúdo que vai resultar num outro projeto do canal Geek Cultural, que a gente vai relar para vocês, onde a Patrícia vai contar mais histórias de bastidores, mais informações inéditas, como a gente já colheu algumas aqui. Então, não deixe de prestigiar e nos acompanhar nas redes sociais. É isso, a gente se vê no próximo canal do Geek Cultural. Patrícia, obrigado. Eu que agradeço. E olha só como os japoneses fazem. Até a próxima.